Olá pessoal, meu nome é Anderson Flavico Moreira, sou analista de sistema na XP Investimentos e na aula de hoje eu vou falar sobre o Entity Framework. Os objetivos da aula são conhecer o Entity Framework, conhecer o Data Annotation e conhecer o Migrations. Os requisitos básicos são lógica de programação e introdução ao .NET. O que é o Entity Framework? O Entity Framework ele é um ORM que permite que os desenvolvedores de .NET trabalhem com um banco de dados usando objetos .NET. Ele elimina a necessidade da maioria do código de acesso a dados que os desenvolvedores geralmente precisam gravar. O Entity Framework ele possui três linhas principais de utilização: Database First, o Model First e o Code First. O Database First. Em diversos casos, nos deparamos com situações em que o banco de dados foi criado antes de iniciar a aplicação. Isso é muito comum em equipes mais acostumadas com o modelo relacional do que com o modelo orientado a objetos. Diante desse cenário, é normal optar pela utilização Database First, que tem como objetivo ler o banco de dados e aplicar uma engenharia reversa carregando as classes que representarão as tabelas do banco. Model First. O Model First ele nos permite gerar primeiro um modelo e a partir dele gerar nossa base de dados. Essa montagem de modelo é feita através do EDM Designer, utilizando os componentes que eles nos disponibilizam, sendo os mais comuns o Entity, que representa nossas classes e nossas tabelas no banco, e a Association, que representa a relação entre elas, por exemplo, 1 para 1. E o Code First, que é mais comum entre os projetos orientados a objetos, que você cria primeiro as suas classes de entidade e deixa para o Entity Framework a responsabilidade de criar o banco de dados. Essas classes são conhecidas como classes POCO, que são classes que utilizam apenas os tipos do .NET Framework, sendo independente de qualquer outro framework, inclusive até do Entity. E essas classes elas podem ser utilizadas por outros projetos que utilizem ou não o Entity Framework. Data Annotations. O Data Annotations ele é um recurso que permite que você adicione atributos e métodos em nossas classes para alterar convenções padrão e personalizar alguns comportamentos. Os principais atributos são o required, que significa campo obrigatório, o regular expression, que valida o campo por uma expressão regular, o display, que ele seria o nome a ser mostrado em todas as interfaces do usuário, o string length, que determina a quantidade máxima de caracteres, e o min length, que determina a quantidade mínima de caracteres. Apenas exemplificando, no caso do display, por exemplo, você consegue ter na sua tabela no banco a coluna com um nome, por exemplo, name, porém na hora de exibir para o usuário você quer que apareça nome completo. Então você consegue fazer essa configuração usando o atributo display. Outra, outro muito utilizado é o regular expression e o recurred. O regular expression você consegue validar algumas coisas utilizando, por exemplo, regex, né? Regular expressions, que você consegue validar, por exemplo, o e-mail, validar CPF. E o recurred ele deixa o campo obrigatório. Então, se você não preencher, será retornado uma mensagem que é configurada também na configuração do Data Annotation. Também temos o Display Format, que é comum para data, como a gente tem diversos formatos de data, e o Range que determina uma faixa que é aceita. Então, por exemplo, se você tem um campo que só aceita de 0 a 10, você consegue tratar isso utilizando o atributo Range. Bom, Migrations. O Migrations ele é um recurso que oferece uma maneira de atualizar de forma incremental o esquema de banco de dados para manter em sincronia com o modelo de classe do seu projeto, preservando os dados existentes no banco de dados. Com Migrations também é possível realizar o downgrade caso você deseje voltar o seu banco de dados para a versão anterior em que se encontrava.
além de manter um histórico de alterações. Antes do Migrations, o Entity Framework ele contava com suporte a três estratégias para a criação de bancos de dados, que são elas o Create Database If Not Exists, o Drop Create Database Always, Drop Create Database If Model Changes. Vamos explicar um a um. Tá? Bom, na estratégia Create Database If Not Exist, o Entity Framework somente cria o banco se ele não existir. Ou seja, se você estiver utilizando essa estratégia e realizar uma alteração no seu modelo de classe, você teria que remover o seu banco de dados manualmente e criá-lo novamente, perdendo assim todos os seus dados. Caso você não faça isso, as suas classes não irão refletir no seu banco de dados. Drop Create Database Always. Nesse modelo, o Entity Framework apaga o banco de dados e o recria sempre que ele é executado, fazendo com que você perca todos os seus dados ao iniciá-lo. Então, toda vez que você rodar o seu projeto, ele vai remover o seu banco de dados, subir ele novamente e, como ele apagou, ele vai subir zerado. E o Drop Create Database If Model Changes. Nessa estratégia, ele só vai apagar o seu banco de dados e vai recriar se você realizar alguma alteração nas suas classes. Então, vamos supor que você incluir uma propriedade nova, que vai representar uma coluna nova no banco de dados. Ao fazer isso, a hora que você for rodar o seu projeto, ele vai identificar que houve essa alteração, vai remover o seu banco de dados, vai criar novamente. Isso vai fazer com que você perca todos os seus dados, porém apenas quando você realizar a alteração. Então, se você não realizar alteração nenhuma, você vai continuar com os dados lá. Bom, qualquer dúvida, estou à disposição.